Isso aqui eu nunca mais vou colocar na minha boca. Bom dia, vlog. Como estamos? Acabei minha corridinha, fiz 7 quilômetros e agora estou aqui esperando uma daquelas barracas ali, ó, de coco abrirem para mim tomar um golinho de coco, água de coco. Não sei se dá para ouvir, mas eu tô com a garganta um pouco inflamada, então corri com a garganta arranhando, mas tá tudo bem. Eu acredito que não vai piorar. Estou na expectativa de que não piore. Então é isso. Acho que eu vou naquela barraca ali, a primeira que já abriu, tomar uma água de coco pra me hidratar um pouquinho. Linhas feitas, eu já vi bem basicona. Tanto faz. Eu não troco esse desejo por nada. Vai! No vlog passado eu ensinei vocês como eu faço a minha misturinha de bebida proteica com aveia, né? Então, só que hoje eu dei uma incrementada. Vou deixar a foto aqui para vocês verem que foi uma boa incrementada. Eu coloquei uva, semente de abóbora, semente de girassol e amendoim, além de canela, cacau. Então, assim, em termos nutricionais, eu elevei muito o nível. E em sabor ficou também uma delícia, tá? Eu amo essas coisinhas crocantes no meio da refeição.
Pra mim, super combina. Se você quiser me envenenar, coloca um negocinho crocante no meio da minha comida que eu vou adorar. Encerrei agora o meu lanchinho, tava delicioso. Confesso que ficou um volume tão grande que me deixou bem saciada, até um pouco mais do que eu precisaria comer. Sabe quando você come, você fica assim, estou cheia? Então é o que aconteceu comigo. Por isso que é interessante a gente pensar em outras formas de se alimentar, porque às vezes a gente sente muita fome, não é? E o teu organismo ele é anormal, o teu corpo é anormal. Não, é que às vezes você está usando uma estratégia que para você não combina tanto. Tem tanta coisa que dá pra gente fazer e a gente ter um resultado melhor com a nossa alimentação. Então assim, se não tá dando certo, troque. Talvez você encontre algo que seja melhor para você. Agora, mudando de assunto, eu queria conversar sobre anticoncepcionais. A ideia de conversar sobre esse assunto surgiu da minha própria experiência com este querido aqui. O segundo que eu testei, se eu não me engano, ou o terceiro, e os efeitos colaterais que eu vinha sentindo, que eu senti com todos os testes, sempre foram muito parecidos em mim, no meu organismo. E eu queria compartilhar com vocês porque talvez você, do outro lado, se sinta assim também e talvez nem perceba o real motivo. Às vezes a gente atrela os nossos motivos a outras coisas, quando na verdade pode estar dentro de uma cartelinha como essa. Esse específico, ele tem acetato de ciproterona e etinilelestradiol. Quando eu voltei a testá-lo, porque eu havia parado por conta desses mesmos sintomas, e eu estava me sentindo também muito retida, inchada, mesmo comendo pouco. Então eu pensei, bom, vou fazer um teste aqui, vou tirar, vou esperar uns 3, 6 meses e depois eu volto com ele para ver se de fato eu vou sentir esses sintomas, a grande diferença. Foi o que eu fiz. Então essa aqui é a segunda cartela, o segundo mês da volta, da segunda tentativa de utilizar este aqui. E aí o que acontece, né? Voltei no primeiro mês, eu já tive os efeitos colaterais que em mim são comuns. Acne, por incrível que pareça, eu começo a ter acne bem aqui nessa região da bochecha. Piora na força, muita, nítido. Em uma semana eu estava com 200 quilos no leg e na outra semana eu estava com, no máximo, 120 quilos. Então, assim, foi uma coisa absurda. Ainda nessa parte de treino, eu também senti piora na minha recuperação. Então, um treino que antes eu fazia com tal carga e no outro dia eu estava com uma dor muscular ali leve e no outro, treinamento eu já estava apta a treinar de novo, com a utilização dele eu não me sentia bem, eu estava super cansada, ainda muito dolorida, não dava certo. Então a minha recuperação muscular piorou. Ainda nessa parte do treino, e estética, senti piora sim na retenção, senti piora no humor. Eu acho que esse é o ponto para mim mais sensível. A parte da estética nos incomoda muito, obviamente, é uma coisa que eu sempre estou olhando, prestando atenção, porque me agrada ter uma estética que eu me olho no espelho e falo, nossa, tá ok, tá legal, me sinto feliz. Mas os efeitos que eu sinto no humor utilizando o anticoncepcional é absurdo e para mim é intolerável. Eu fico desmotivada, eu fico sem foco, eu fico apática, parece que nada me anima, nada me dá prazer, nada me eleva, sabe? Aquela energia, a vontade de viver. Além disso, libido também, uma queda absurda. Então esses efeitos no humor praticamente me levaram a ter depressão durante esses 2 meses. Eu voltei para um quadro que há uns anos atrás eu tive, de apatia total, sem vontade de trabalhar, sem vontade de treinar, sem vontade de levantar da cama. E quando eu percebi o quanto que isso estava se tornando intenso, eu fiquei observando e pensei, isso muito provavelmente é por conta do anticoncepcional, porque antes eu estava bem. E aí eu fui fazer uma pesquisa um pouco mais direta, direcionada para esse, porque eu sempre estudei de modo geral, de modo amplo. E não é só um tipo de anticoncepcional oral que existe. Esses combinados, por exemplo, tem muitas variedades, variações. E aí eu fui lá no ChatGPT, fiz a minha questão, que eu sempre formulo da seguinte forma, pedindo dados científicos com estudos que tenham um peso adequado, porque não é qualquer estudo que a gente considera bom. Então fui lá, fiz toda a descrição da questão,
Eu coloquei no chat para ele me dizer o que é que de fato estaria acontecendo, se tinha relação com os meus sintomas. Lá vem o chat com uma lista de coisas que de fato poderiam acontecer e que muitas mulheres relatam que aconteceu com elas. Exatamente tudo isso que eu mencionei para vocês. E basicamente isso acontece porque os anticoncepcionais orais e esses aqui, os combinados, eles têm uma grande probabilidade de baixar muito a sua testosterona livre. E nós, embora sejamos mulheres e temos uma testosterona livre já baixa, se ela ficar ainda mais baixa, os efeitos colaterais são muito ruins pra gente. Então a gente tem que ter o nosso nível adequado de testosterona. Quando ela cai muito, diversos efeitos colaterais na estética, no humor e até mesmo no nosso metabolismo. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção quanto a esses pontos. E se você nunca foi investigar sobre o anticoncepcional que você utiliza, eu te convido a fazer. Porque ainda tem uma outra questão. Quando a gente se adapta a isso, a gente meio que se acostuma com os efeitos colaterais. A gente se acostuma com a desmotivação, a gente se acostuma com a falta de força, a gente se acostuma com uma libido baixa. Então, aquilo que me chamava a atenção, daqui a 6 meses vai ser o normal, vai ser o comum. Por quê? Porque é aquilo que eu vejo todo santo dia, aquela é a minha realidade. Então, às vezes, a gente está passando por momentos difíceis, né? E a gente não consegue associar a essas coisas externas, medicações, uso contínuo de hormônios, porque isso aqui são hormônios. Isso aqui mexe no nosso perfil hormonal natural. Então, ele bagunça tudo que deveria ser bom no nosso organismo. Então, o meu relato, de fato, é para trazer atenção para isso, sabe? Não só pela questão estética, porque como eu falei para vocês, se fosse só força, se fosse só queda no desempenho dos meus treinos, piora na recuperação, seria uma coisa. Agora, eu me senti deprimida com o uso de anticoncepcionais, para mim é absurdo, para mim é inaceitável, então não faz sentido para mim utilizar. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, que eu fiz essa associação com os sintomas, conversei com o meu digníssimo, né, expliquei tudo o que estava acontecendo e os possíveis motivos de eu estar daquele jeito, eu decidi que eu não vou mais utilizar isso aqui. Vou procurar outros métodos contraceptivos, né? Porque no momento a gente não está tentando gerar criancinhas, mas de fato isso aqui foi a pior coisa que me aconteceu. E eu vou contar um caso aqui para vocês, entre aspas, só para que vocês entendam a gravidade da coisa. No ano retrasado, ou foi no ano passado, eu não me recordo direito, eu estava querendo competir no fisiculturismo. E uma indicação do meu coach foi que eu utilizasse esse anticoncepcional. Sim, Letícia, um coach, não era médico, não era nada, era coach. Mas quando tu entra de cabeça no esporte, tu entra de cabeça confiando no profissional que está te acompanhando, te ajudando. E eu sou assim, se eu confio no profissional, eu vou confiar e pronto. E aí ele me indicou esse bendito. Adivinha o que aconteceu durante a preparação? Durante a preparação para a minha competição no fisiculturismo. Fiquei desmotivada, eu fiquei sem foco, eu fiquei deprimida, eu perdi o controle das situações, parecia que eu não estava em mim. Muito além de fome que eu passei por fazer dieta restrita, muito além de treinos intensos, eu senti a mudança no meu humor, eu senti a mudança interna, a mudança dentro de mim. E quando eu estava passando por isso, nem passou pela minha cabeça que um motivo de eu ter fracassado na minha preparação poderia ter sido muito influenciado por isso aqui. Vocês têm ideia que eu desisti de uma preparação assim, 80% da jornada, muito provavelmente porque o meu humor foi completamente alterado por conta disso aqui? Quando eu reflito sobre isso, eu aceito ainda mais a minha fragilidade naquela fase. Entendo ainda mais por que eu senti tanta dificuldade em concluir aquela preparação. Por dentro, hoje, olhando de fora, depois que passou, eu vejo o quanto que eu estava machucada. O meu humor estava totalmente deprimido. E aí, agora, se eu quisesse entrar numa preparação, com toda certeza eu ia tomar muito cuidado com coisas como essas, porque de fato alteram nós,
nossa essência, nosso humor, nossa capacidade de reagir às situações. E eu garanto para vocês que quando algo de fora nos altera por dentro, tudo vai ser afetado, tudo, tanto a nossa estética quanto as nossas atitudes frente às coisas difíceis que a gente vai enfrentar. Eu me sentia naquela fase como se eu não tivesse nenhuma arma para lutar contra as dificuldades. É como se as dificuldades viessem e eu simplesmente desistisse delas. Eu não tinha força. É um negócio absurdo. Então, assim, se você tem um histórico de depressão, se você tem histórico de depressão na tua família, se você já tem um humor mais deprimido, embora você nunca tenha sido diagnosticada com depressão, tome cuidado com os anticoncepcionais orais combinados, como esse que eu falei lá no começo. Isso aqui eu nunca mais vou colocar na minha boca, em nome de Jesus. É isso, esse era o recado de hoje. Falei bastante. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha entendido o recado. E se você entendeu o recado e quer compartilhar um pouco da tua experiência com anticoncepcionais, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar ler e interagir com você, tá bom? Ó, um beijo, tchau, tchau.